rapaz, rapaga e all-time high, depois de um bom tempo, né? Desde aí de maio, a gente aguardando, porque o Bitcoin, ele nada mais fez do que superar levemente a all-time high anterior, que era de janeiro, se eu não me engano, né? Ele deu uma espirradinha para cima, voltou a cair com tudo, ficou um tempo lateralizando, e agora o que ele fez? Ele deu outra espirradinha para cima, né? Superou, caiu de novo. A gente vai ver se ele vai ficar outro tempo lateralizando, vamos ver o que está acontecendo com o Bitcoin, como que foi esse rompimento do all-time high, se é um rompimento que pode acabar também colaborando para uma lateralização ou não. Vamos ver tudo isso e muito mais depois da vinheta, claro. Então, vai! Primeiramente, antes de qualquer coisa, por favor, dá like nesse vídeo se não deu like, se inscreve no canal se está inscrito e verifique se as notificações, caso você não tenha verificado ainda. Cogite fazer parte do nosso grupo free, a gente compartilha notícias do criptomercado, notícias da macroeconomia. Hoje eu compartilhei as notícias que levaram o mercado a dar esse pump, compartilhei as notícias que levaram o mercado a atingir a sua all-time high. Quem estava aí ligado, quem estava ligado no grupo free, recebeu praticamente em tempo real essas notícias aí, tá bom? Recebeu aí de primeira mão. E se ficou esperto, beleza, maravilha, recebeu aí assim, ó, num estalar de dedos, tá? E também cogite fazer parte do nosso grupo VIP, porque eu passei sinais hoje lá e boa parte dos sinais já pegaram alvo já, tá? Já pegaram o alvo, a gente tá bem. Teve sinal ali que eu passei, já pegou 5 alvos que a gente passou. Então, o grupo VIP tá de boa por um preço. Cara, eu vou dizer que é o preço mais competitivo do mercado pelo que a gente está entregando. A gente tá cobrando coisa de R$1 por dia, literalmente, tá? E, sinceramente, em mês que tem 31 dias, como é o caso de julho, o 31º dia tá por nossa conta, porque a gente tá cobrando R$30 por mês, né? Olha que beleza, estamos trabalhando de graça no dia 31 de julho. Então, cogite fazer parte do nosso grupo VIP. Como a gente faz para fazer parte, Daniel? Entra no grupo free, procura por mim e aí a gente conversa ali, beleza? Os sinais não estão mais sendo automatizados, tá? Eles vão até ser, mas vai ter um custo extra, tá bom, pessoal? Então vai deixar de ser gratuito e a gente não tem mais parceria com o automatizador que a gente utilizava. E vamos ver como a gente vai fazer. Estamos estudando aí outros parceiros, porém não são gratuitos. Mas, claro que tem a vantagem de ser parceiros que trabalham com o nosso idioma em português e parceiros que estão conectados aí diretamente no Telegram. Então você vai poder conversar com eles no Telegram rapidão, trocar uma ideia aí automaticamente, praticamente em tempo real. Então tem uma série de vantagens que vocês vão ter, beleza? E também, sinceramente, né? Sinais são tão simples, cara, uma coisa tão tranquila que dá para você trabalhar manualmente sem grandes dificuldades. Beleza? Já nos entendemos pra caramba aqui. O que rolou hoje no mercado, tá? Que fez o Bitcoin atingir alta histórica. Primeiramente, o que é bem importante aqui é a gente frisar que teve sim as atas de reunião do FONC, né? O que supostamente explicaria o que levou o Comitê de Valores Monetários lá dos Estados Unidos a manter a taxa de juros inalterada na última reunião, né? E, em tese, era para ser uma ata bem tranquila, bem singela, né? Sem grandes novidades, mas não foi bem o que aconteceu, né? Nós tivemos algumas novidades aí que colaboraram para que isso daí, para que essa alta histórica ocorresse hoje. E o que foi, Daniel? Bom, a gente teve, bem dizer, os membros do FONC falando que ainda é cedo, de fato, para cortar juros, né? Essas taxas de juros.
Porém, boa parte deles, para não dizer a grande maioria, dizendo que a política monetária do Donald Trump não deve, veja bem, não deve atrapalhar por hora, em um curto prazo, a questão da taxa de juros, tá? Então, isso não deve fazer com que a inflação suba muito, o que não impediria eles de cortarem taxa de juros por conta da política monetária do Trump, né? E eles acreditam, veja só, isso daí levou o mercado à euforia de uma certa forma. Eles acreditam na possibilidade de que o mercado, de que eles, né, o Federal Reserve, corte sim a taxa de juros pelo menos uma vez em 2025. Então eles acham muito prudente cortar a taxa de juros ao menos, tá? Ao menos uma vez em 2025. Beleza? Não vamos ter corte de taxa de juros mais do que uma vez, de acordo com essas atas, mas pelo menos uma vez em 2025 a gente vai ter, o que jogaria provavelmente a taxa de juros para 4%, 4,25%, coisa do tipo aí, tá? Mas já startaria um processo de rebaixamento de taxa de juros, o que tornaria a situação um pouco mais amena e colaboraria com os mercados de variáveis, o que inclui claramente o Bitcoin. Então isso foi um ponto bastante positivo que a gente viu na macroeconomia hoje, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente viu que não foi nada positivo, né? Mas a gente viu que o Donald Trump não anunciou lá políticas, né, com relação a tarifas, né? A gente imaginou, pelo menos foi anunciado que hoje ele anunciaria planos, né, novos planos tarifários com relação a alguns países. Esperava-se que ele fosse falar da União Europeia, e ele acabou falando uma série de países ali da Ásia que pouco importa, né, mundialmente falando, sem querer desdenhar desses países. E também falou de um país específico que a gente já vai comentar, que infelizmente para a política financeira mundial também não importa muito, né? A gente tem que falar infelizmente mesmo, né? Mas é a realidade. Já explico o caso, né? Mas a gente falou, o Trump falou de vários países ali que ele vai subir a tarifa de importação para 30%, enfim, meio pesado aí, né? Para o Irã, né, 30%, coisa do tipo. Alguns outros países ele vai subir em 20% a tarifa de importação e tudo mais. E, né, foi falando, nada que influenciasse negativamente o mercado, pelo menos se influenciou graficamente, não demonstrou isso daí. Mas aí o Trump resolveu falar de um país específico que influencia diretamente eu e muito provavelmente você, tá? A não ser que você assista esse vídeo de um outro país que não seja o meu país de origem, né? Mas ele falou que vai subir em 50% a tarifa de importação do Brasil. Sim, do Brasil, do nosso Brasil, né? E muito provavelmente isso é uma represália pelo modo como o Bolsonaro está sendo tratado, né? A gente sabe que o Bolsonaro, de certa forma, é um ex-aliado do Trump, né? O Trump tem uma certa estima pelo Bolsonaro, né? Não a ponto de fazer aquela gafe que o Bolsonaro fez com o Trump uma vez, que chegou para ele e falou assim, I love you. Enfim, uma coisa seria I enjoy you, ou coisa do tipo, né? O Bolsonaro chegou e falou I love you, né? Como se estivesse apaixonado pelo Trump, né? Enfim. Mas o Trump tem uma estima pelo Bolsonaro, né? E não nutre estima nenhuma pelo Lula, né? Tal como, por exemplo, Milei não tem qualquer estima pelo Lula, né? O que combinemos aqui é compreensível, né? Já que a gente vê o índice de reprovação do governo Lula está acima de 50%, isso no próprio país dele, né? Então, há de se entender o porquê o Lula não seja lá muito querido, né? E
apesar de eu também não ter lá muita estima pelo Trump ou pelo Milley, até beleza. Agora o Lula, pelo amor de Deus, o Lula, acho que nada salva, dificilmente. Nem precisa falar do Haddad, então. O Haddad eu acho que é pior ainda. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que nós realmente tivemos aí o Trump metendo o pé na porta. Metendo o pé na porta com o Brasil, né? E o que isso significa? Significa que mais do que nunca a gente vai ter que olhar para o Bitcoin na paridade com o dólar, né? Eu digo isso porque eu comentei no grupo do WhatsApp, né? Que a gente tem um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp. O WhatsApp eu praticamente fechei, né? Eu comento muito pouco por lá. Mas eu comentei que o Bitcoin havia atingido alta histórica, inclusive pegado 2 alvos que a gente passou no vídeo anterior, o vídeo de domingo, tá? E aí alguém comentou, não vou lembrar quem comentou assim, mas bom seria se ele batesse 608 mil reais. Eu falo, cara, eu já automaticamente respondi, cara, eu sei que é chato, mas não tem como não responder. Falei, cara, cuidado, tá? Cuidado, porque você não pode ficar querendo trabalhar com o Bitcoin na faixa do real, tá? Na paridade com o real. Por quê? Porque não há volume o bastante para negociações em real, tá? O que manda no Bitcoin é a paridade com o dólar, tá? Você às vezes pode até querer trabalhar com a paridade com o euro. E mesmo com a paridade com o euro, ela está totalmente atrelada ao dólar, tá? Então, trade em Bitcoin e mesmo hold em Bitcoin, foque em dólar, tá? Foque em dólar. Não perca seu tempo olhando o gráfico de Bitcoin com o real para querer operar Bitcoin real, não, tá? E mais agora que a gente vê o Trump anunciando uma tarifa de importação de 50%, né, com o Brasil. Tendência é que o real se desvalorize muito mais com relação ao dólar, entendeu? Então, mais ainda, Bitcoin você deve focar em dólar, paridade com o dólar. É por isso que eu comentei muito, né, dessas notícias, que dificilmente eu comento esse tipo de notícia quando não influencia no Bitcoin. E, de fato, se eu comentei é porque influencia no Bitcoin. O Bitcoin, essa medida do Trump, né, para com o Brasil, deve influenciar muito no preço do Bitcoin com o real. Por quê? Porque o Bitcoin com o dólar vai desvalorizar muito, né? Então, mais ainda, para de se preocupar com o Bitcoin barra real. Se preocupa com o Bitcoin dólar, beleza? Que é o que a gente faz aqui. A gente só olha o Bitcoin dólar. A gente não olha o Bitcoin real, não, tá? E mais o Trump aí também anunciou uma tarifa de 50% sobre cobre. Enfim, o Trump tá metendo louco, né? Tá que tá maluco o Trump. Lá pra frente isso daí deve pesar. Tá? Lá pra frente isso daí deve pesar e ele vai tentar voltar atrás. Talvez, espero que não seja tarde demais, né? O Trump tá tomando umas decisões pouco convidativas, eu diria, né? Pouco racionais, né? Enfim, vamos que vamos. Agora a gente vai pular, né, para parte dos gráficos, tá? Eu não vou olhar hoje questão de calendário econômico, porque amanhã a gente só vai ter basicamente pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Não é algo que eu ache que deva influenciar muito. Essa semana, basicamente, encerramos a questão da macroeconomia, né? E agora a gente fica só com os gráficos mesmo, né? Então, veja. Vou pegar aqui. Pronto. Então já vamos olhar o que aconteceu no S&P 500 lá nos Estados Unidos. A gente já deu um pump, tá? Já pegou também alta histórica, tá? Mas isso foi em julho, né? Em julho foi quinta-feira passada, tá bom?
Tentamos recuperar e nem tanto, tá? Então, beleza. Aqui, diferente do Bitcoin, a gente não viu grandes novidades, tá bom? O Bitcoin fez um movimento muito parecido com isso hoje, como se fosse uma resposta retardada, na verdade, ao que o S&P fez, tá? O S&P conseguiu romper a triple de 610 períodos, não manteve por muito tempo e voltou a corrigir, né? E agora vamos ver o que vai acontecer. Buscou suporte na EMA de 200 períodos, tá tentando subir agora, vamos ver se consegue romper a triple de 610 períodos aqui, tá? Se acontecer da gente romper 6.332 pontos, a gente poderia vir buscar novamente 6.386 pontos, né? Fazendo um novo topo histórico aí no S&P 500, beleza? Então, vamos ficar de olho aí no S&P. Para mim ainda é para cima, tá acima de todas as principais médias, tem como suporte a EMA 200 períodos, poderia de repente voltar a buscar suporte em 6.254 pontos, mas vamos ficar de olho, tá? Vamos ficar de olho porque pode ter resistência também aqui em 6.330, então vamos ficar bem de olho aqui, vamos ficar esperto, tá certo? Bitcoin, né? Queridinho nosso Bitcoin. Falei no vídeo anterior que se a gente rompesse 110.551 dólares, teríamos alvos em 111.458, 111.931. Dito e feito, pegou os dois primeiros alvos aqui, tá? Mal rompeu já no primeiro candle, cara, em coisa de 15 minutos, né? Uma movimentação que durou 15, 30 minutos. A gente conseguiu pegar 111.470, 458 e 111.931. Depois disso, ele recuou e agora está fazendo o que poderia ser até uma bandeira de alta ou coisa do tipo, né? Isso seria até um movimento, né? Dar um pump, isso daqui será o mastro da bandeira, né? E depois do mastro a gente faria até a bandeirinha de alta aqui, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com uma coisa, tá? Que ele deixou uma order block aqui, tá? Ou seja, ele mostrou resistência pesada nessa região. Então, assim, compras no Bitcoin antes de superar essa região de 112.010 dólares, vamos colocar aqui, né? Jogar um pouco para cima, compras aqui são arriscadas, tá? Porque a gente tem bastante resistência, tá? Teve uma força compradora, perdão, uma força vendedora interessante nessa região, né? E é uma região que deve demonstrar, sim, um bloqueio de ordens muito grande. Então, eu esperaria romper 112.010 dólares para entrar comprado, se eu fosse realmente entrar comprado aqui, tá bom? Antes disso, tomar cuidado, ficar esperto. Configuração segue sendo de alta, está acima das principais médias móveis. Não tenho o que falar em queda aqui por enquanto, tá bom? Você pode até falar em falso rompimento, beleza, tal como aconteceu lá atrás, né? A gente vê que você pega, por exemplo, aqui em junho, né? Ele superou esse topo de junho, mas ele fez muito parecido, por exemplo, que fez em maio, né? Quando ele deu esse pump, né? Ele deu esse pump aqui em maio, 22 de maio. Chegou até um pouco além, né? Que em maio até então era o topo histórico, né? Ele chegou até um pouco além do topo de maio, mas tal como o topo de maio, cara, conseguiu superar o de janeiro, mas ficou pouca coisa acima do de janeiro e já voltou a cair com tudo. E o medo que muita gente está tendo, e eu até acho extremamente compreensível, é isso, que ele não venha fazer algo do tipo. Porque ele rompeu esse topo anterior, não conseguiu se manter muito acima, tá? Não conseguiu se manter muito acima e começou a correção, tá? Então, assim, vai se manter, né? Vai também fazer a mesma coisa, fazer esse falso rompimento, voltar a cair, ficar lateralizando 2 meses, como aconteceu
desde maio, a gente vai ver, tá? Tem alguns indicadores aí que podem mostrar o que vai acontecer, tá bom? Vamos ver melhor. No gráfico não tem muita coisa pra gente ver. Tá no gráfico, na análise técnica não tem tanta coisa assim pra gente ver, tá? Mas em sentimento a gente consegue pegar algumas nuances aqui para ter uma noção melhor de como foi esse rompimento, tá? A única coisa que eu tô esperto aqui é que teve muito volume de compra, tá? Foi uma região com muito volume de compra, né? O que tem de positivo é que não teve tanto volume de venda, ou seja, a gente ainda não teve uma reversão da tendência. O que eu quero dizer com isso? Quando nós temos uma tendência de alta com muito volume de compra, significa que tem muita sardinha comprando topo, tá? Porém, é necessário que nós tenhamos o quê? Muitas baleias, muitas instituições se aproveitando dessas compras de topo, né? Para realizar lucro, né? E para isso temos que ter o quê? Muita gente com volume de venda. Ou seja, muito volume de compra seguido de muito volume de venda, coisa que eu não estou vendo. Eu estou vendo pouco volume de venda. Então, teve a instituição lucrando em cima de sardinha, sim, isso daí é fato. Porém, não foi tanto assim. Pode ocorrer reversão. Porém, para ocorrer essa reversão, eu esperaria romper, como já dito, 112.010 dólares, tá bom? Vamos ver o diário aqui, como é que tá. O diário, eu falei que se ele rompesse 111 mil, que rompeu, né? 780 dólares, a gente teria alvo, quem sabe, lá para 121 mil, só para começar, tá? 121 mil, poderia ainda ir pegar 134 mil, que eu acredito piamente que ele vai, tá? Porém, antes de ir lá, nada impede dele cair um pouquinho, tá? E sim, pode acontecer de cair. Pode vir buscar, por exemplo, sustentação na Tripoema de 610 períodos aqui em 108 mil, por exemplo. É extremamente plausível, tá extremamente plausível, né? O que me interessa é aquilo que eu vinha falando há algum tempo, tá? O Bitcoin conseguiu, depois de um bom tempo, ficar dias acima da Tripoema de 610 períodos, né? Eu vinha falando isso há um bom tempo por aqui, né? Manteve-se acima uns bons dias aqui, né? E do nada deu esse pump, né? Com esse candle com bastante volume, o que confirma, né? Que ele realmente está querendo se manter acima dessa região. Pode voltar a testá-la, mas tem bastante força aí para voltar a subir. Tudo indica isto, tá bom? Vamos ver o sentimento agora, que é o sentimento que vai realmente nos dizer como foi este bendito rompimento de topo anterior. Cara, este rompimento foi um rompimento seguido de funding rate baixo, o que é excelente, tá? Funding rate baixo significa que as instituições não estão pagando caro o bastante para abrir posições de long em Bitcoin, o que é muito bom. Se estivesse pagando muito caro, aí poderíamos ter uma reversão, tá? Mas não é o caso. Melhor do que isso, cara, liquidações agregadas. Tivemos muita liquidação de short, ou seja, foi um movimento basicamente para fazer um short squeeze, né? Foi um movimento para liquidar posições de short. Eu já vinha falando há algum tempo, sempre que eu aparecia por aqui, eu vinha falando, olha, tem muita gente acreditando que estamos num topo de Bitcoin. Tem muita sardinha abrindo operação shortada em Bitcoin no mercado futuros. E quando esse tipo de coisa acontece, muita sardinha abrir posição shortada em Bitcoin, é para fazer o quê? É para vir um monte de baleia, mandar o mercado para o outro lado e liquidar essas sardinhas. E normalmente quando isso acontece, gera liquidez para onde? Para o lado oposto, que é o lado justamente de alta. Então, há uma probabilidade de, com essas liquidações de short, o mercado continuar subindo, tá? É o que normalmente acontece. Quer dizer que vai subir só por causa disso? Não, não quer dizer. Mas o sentimento me mostra que esse rompimento de topo histórico no caso, sim, está formando uma configuração de continuação de tendência de alta. Um rompimento de topo histórico anterior que tende a continuar formando outros topos históricos. Então,
provavelmente iremos, sim senhor meu querido, buscar lá 120 mil e por aí vai, tá? É o que o gráfico me mostra. O gráfico não, o sentimento. O gráfico também, tá? Mas o sentimento meio que coaduna com isso daí, que a gente pode sim ir buscar topos maiores, tá bom? Do que já veio buscar hoje, tá? Open Interest. Cara, Open Interest demonstrou total interesse. Olha só isso aqui, tá? A gente deu esse pump e abriu o contrato comprado pra caramba em Bitcoin. O Open Interest demonstrou total interesse na abertura de contratos futuros de longs em Bitcoins. Então, assim, não tem por que a gente falar em reversão de tendência, já que instituições entraram pesado, abriram posições de long em Bitcoin com rompimento de topo histórico, né? Então, assim, as instituições confirmaram esse rompimento topo histórico, abriram contratos, demonstraram interesse na abertura de contrato e tamo aí, cara, tamo com bastante interesse. E não obstante, a gente vê o mercado de long short ratio, né? A gente vê cada vez mais sardinhas acreditando que o mercado tá fazendo uma armadilha para cima e ele vai começar a cair em breve. Então o mercado acaba de fazer um novo topo histórico justamente por culpa das sardinhas que estão abrindo cada vez mais posições vendidas em Bitcoin, acreditando que ele já tinha feito o topo, continuam abrindo ainda mais posições vendidas em Bitcoin, dando cada vez mais combustível. Então, meu querido, sim, nós estamos em um topo histórico, é uma região arriscada, é uma região de resistência, porém, o sentimento me mostra que o Open Interest tem interesse comprador da instituição, tá? E para ajudar ainda mais, temos sardinhas que foram elas que deram combustível para o mercado fazer esse topo histórico. Elas continuam dando ainda mais combustível para o mercado renovar ainda mais o topo histórico. Então, eu ficaria esperto porque muito provavelmente a gente deve ver o Bitcoin renovando o topo histórico em breve. Tá certo? Muito provavelmente isso deve acontecer. Podemos ter bloqueios? Podemos e eu já vou chegar lá, tá? CVD tá alto pra caramba, é a única coisa que me assusta aqui um pouco. Desde maio, né? Não ficava tão alto assim. Mas, sinceramente, cara, tá aqui, ó. Desde 30 de maio. Também não é alto a ponto de falar, meu Deus do céu, jamais eu diria que o Open Interest, o CVD vai chegar nesse preço, né, tal. O CVD vai atrapalhar. Então, de boa mesmo, tá? E ó aqui o Open Interest. O Open Interest não tava, cara, quando ele atingiu o topo histórico da vez passada, a gente não viu o Open Interest subindo junto com o topo histórico. Pelo contrário, ó, aqui atingiu o topo histórico, começou a cair. O Open Interest começou a recuar. Tá vendo? Ele tava subindo até atingir esse topo aqui. Depois ele começou a recuar. O primeiro topo lá que bateu 111 mil, tá? Depois ele começou a recuar. Tá? Então tá aí. Para mim ele tá assim querendo renovar máximas históricas aqui e deve manter sim esta alta. Beleza? Vamos lá então para o Trading Light, no qual a gente vai ver resistências, né, no Bitcoin muito em breve, né, cara? Então tá aqui as principais resistências: 112 mil. A gente tem 342 mil Bitcoins para venda já em 112 mil. E isso deve frear um pouco o avanço do Bitcoin, tá? Isso deve frear um pouco o avanço do Bitcoin, tá? Temos ainda, não obstante, aqui ó, em 112 mil ainda, 394 mil Bitcoins para venda. E já em 113 mil, que é o pior de tudo, quase 400 mil Bitcoins para venda. Então, assim, aqui nós vemos o Bitcoin realmente fazendo uma resistência pesada
o que deve fazer o mercado vir para baixo em breve, se ele não ganhar força bastante para romper isso aqui, tá? Que é isso que me assusta um pouco. Por isso que eu falei para vocês, eu esperaria o rompimento de 112.010 dólares, tá? Que é acima desse topinho aqui, tá bom? Porque aí pelo menos ele vai superar essas regiões aqui, tá? Abaixo disso é complicado. E caso ele não consiga, olha só como tudo vai se encaixando. 109 mil, que é onde está lá a Triple EMA de 610 períodos, é onde a gente vai ter um suporte, né? Porque tem interesse comprador em Bitcoin, 383 mil ordens de compra de Bitcoin em 109 mil. E também em 108 mil temos 397 mil ordens de compra de Bitcoin lá em 400 mil. Então as coisas vão se encaixando perfeitamente, né? Uma na outra. E tudo vai fazendo sentido, né? Tudo vai realmente se encaixando, tudo vai combinando aqui, tá bom? Então, assim, Bitcoin tem condições de subir? Tem. Open Interest demonstra que sim, Long Short Ratio demonstra que sim. Porém, eu não duvido nada, ele dá uma leve corrigida agora para os 109 mil para ganhar um pouquinho de força e mostrar buscar essa força para depois vir romper aí 113, 114, tá? Então, assim, antes de fazer essa subida desesperada, ele pode fazer uma correção um pouco mais acentuada para 109 e aí sim ganha força para ir para os 115, 120. Beleza? Então é isso que eu espero do Bitcoin para os próximos dias, que ainda é uma visão bastante otimista, tá? Para um ativo que bateu 112, corrigir só para 109 é muito pouco, tá? Abaixo de 109, 108, cara, eu acho muito difícil o Bitcoin ir, tá bom? Muito difícil. Fear and Greed Index, o mercado está em ganância. Olha, você até pode falar que é ruim estar em ganância, e de certa forma é, mas para ativo que acabou de atingir topo histórico, apenas a ganância não é tanto assim. Ganância extrema seria horrível. Apenas a ganância, ele tem espaço de sobra para subir um pouquinho mais. Sim, tá? Apesar que eu acabei de dizer, é provável que ele corrija um pouquinho e dê uma desafogada nessa ganância, fique numa ganância na faixa dos 60 pontos, tá? Então, tá aí, de boa. Passar rapidão aqui pelo mercado de alts, a gente vê que Ethereum tem resistências até 2.900, tá entre 2.800 e 2.900. Então, assim, Ethereum subiu junto com o Bitcoin, que é ótimo, excelente, porém deve mostrar resistência entre 2.800 e 2.900, enquanto não superar 2.900 fica complicado. Rompendo 2.900, a gente deve mostrar uma força tranquila para subir aí até 3.400, dando um pumpzinho de seus 18%. Imagina, cara, rompe 2.900 para ir até 3.400, você ganha, se você comprar acima de 2.900, você ganha aí sem grandes dificuldades, imagino eu, né? 18% de lucro, tá bom para você? Para mim tá bom demais, né? Então, é isso para Ethereum. Antes de 2.900 acho complicado porque tá uma região de extrema resistência. XRP, token da plataforma aí, Ripple, tá? Token da Ripple. Cara, tá indo buscar os 2,50, eu acho que se romper 2,50 ele rompe o 0,786 de FIBO de toda esta queda que ele fez do topo de maio, né, quando o Bitcoin fez a alta histórica anterior, né? Então ele rompe o topinho de maio até esse fundo que ele fez em junho, 22 de junho, tá? Ele rompe o 0,786, que é uma resistência importante de FIBO, e depois disso, cara, ele deve sim ter força para correr até 3,12, bancando aí uma alta de 24%. Então é isso que eu espero da XRP. Solana, token Solana, a gente conseguiu enfim romper uma LTB que para mim era de suma importância, cara, porque ela foi testada desde aquela alta de janeiro, que é o topo histórico, é o antepenúltimo topo histórico do Bitcoin, né, a alta de janeiro deste ano, tá? Superando a de maio, que foi o topo histórico anterior do Bitcoin, né? E agora a gente conseguiu romper novamente, né, essa LTB aqui. Era uma LTB de suma importância.
Vamos ver se a gente consegue romper o topo de junho, tá? De julho, né? De junho, desculpa, o topo do final de junho. Se a gente conseguir romper o topo em $165, a gente vai fazer o primeiro topo ascendente do rompimento da SLTB e aí a gente pode cogitar realmente em uma tendência de alta na Solana e aí deve sim vir buscar topos cada vez mais altos aí, tá bom? Para fechar aqui, a da Cardano, que segurou, né, na LTB, vem segurando na LTB há um bom tempo, porém a da Cardano está sofrendo pressão vendedora dessas médias móveis importantíssimas, né? No momento está enroscada na média móvel exponencial de 50 períodos, que está fazendo uma pressão para ela cair ainda mais. Cara, eu só entraria comprado na da Cardano se ela rompesse 70 centavos de dólar, tá? Antes disso é complicado, tá? Por quê? Porque tem muita média móvel pesada jogando ela para baixo. Eu não acreditaria em compra abaixo disso não, tá? É muito arriscado comprar abaixo disso daí. Tá acima de 70 centavos de dólar, você passa de uma região que realmente deve demonstrar peso, e aí você pode até acreditar que realmente vamos ter quantidade alta. Vamos ver a dominância do Bitcoin. Cara, vendo o futebol aqui, e o Real Madrid, hein, cara? Tomou lá ele, né? Tomou de 4 do Paris Saint-Germain. Mas que palhaçada. Que papelão. Parece que encarnou a seleção brasileira de 2014. Ó, dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin é o seguinte. Perdeu o turma de 610 períodos. E... caso perca aqui 64,5%, deve buscar 64%. Eu acho que deve parar em 64% mais ou menos, tá? É onde eu acho que deve parar a dominância do Bitcoin. 64%, 63,5%, tá? Deve fazer essa correção até 63,5%. O que já é bastante. Vamos combinar? Bitcoin, pelo menos a dominância, né? Corrigindo meio ou 1% já é o suficiente para fazer algumas alts subirem mais, tá? Então é o que a gente espera, que a dominância corrija um pouquinho mais, um pouquinho a coisa a mais, e isso faria com que as alts subissem bem. Caso aconteça, né, um desastre aqui, que eu acho bem difícil, né? Mas a dominância do Bitcoin corrigir até a EMA 200 períodos lá para a faixa de 62,5, que eu acho muito difícil, mas não é impossível, né? Caso corrija até a EMA 200 períodos em 62,5, a gente viria, quem sabe, até uma out-season, né? É bem difícil isso acontecer no momento, né? Mas pode acontecer sim, tá? Pode acontecer sim. E olha aqui, sim, olha aqui, cara. Não é que deu certo? Eu nem lembrava que eu tinha feito esse trade aqui, mas ó, ele corrigiu no ponto que eu falei que ia corrigir e deu pump exatamente para a região que eu falei que ela iria dar pump, que era o 61,8%. E aí foi que foi, cara. Foi que foi. Beleza, moçada? Mas por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Muito provavelmente não vamos ter grandes coisas acontecendo tão já, tá? Talvez sábado eu volte aqui para dar uma nova atualizada. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.